Cássio Felipe, jornalista, professor e apaixonado por viagens e literatura, colocou suas palavras em uma obra escrita durante 9 meses. A Misteriosa Cidade de Praga, uma obra que revisita a cidade e seus castelos cercados de mistério e nos leva a decifrar juntamente com o autor os códigos secretos que acabam por confundir e levar a diferentes pontos da cidade. A um castelo medieval. Acompanhe a nossa entrevista e fique à disposição para adquirir esta obra que está imperdível. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o Cássio Felipe. Cássio Felipe é um professor, um colega de jornalismo, acabei descobrindo isso hoje, embora a gente já se esbarrou em muitos eventos, mas a gente às vezes não presta muita atenção. E hoje a gente teve um tempinho para conversar um pouco mais e falar sobre essa obra gaúcha, mas que fala de um código de Praga. Já imaginou? Contar a história de Praga, de essa cidade tão maravilhosa e tão cheia de histórias que fica na República Tcheca. E quem vai nos contar a inspiração desse livro é o próprio Cássio. Cássio, bem-vindo na TV Erechim. Olá, Sandra. É um prazer estar aqui. Pois é, um livro que a gente acabou de falar que ele é muito complexo, né? Conta uma história longa, uma história milenar e que está aqui, escrita por um gaúcho, que levou até um vixe aqui para ficar mais gauchesco tudo isso. Realmente, Sandra, foi um desafio escrever o livro, e acredito que toda essa história, ela nasceu de algo que estava dentro de mim de alguma forma ou outra, né? Então, eu vou começar falando sobre a questão do conhecimento. Eu já viajei por vários países, sou formado em jornalismo, como a Sandra comentou, somos colegas. E sou professor também, da minha primeira formação original. E nesse meio tempo, a gente vai agregando, aprendendo muitas coisas, porque o jornalismo e ser professor permite isso, que a gente aprenda muito. E eu acredito que chega um momento na sua vida que você tem que colocar esse conhecimento de uma forma ou outra para fora. Acredito eu que pode ser você ensinando numa faculdade sobre alguma disciplina, ou fazendo algum curso, propiciando algum curso, ou escrevendo um livro. E a forma que eu encontrei para colocar esse conhecimento que eu tinha dentro de mim para fora foi escrevendo o meu primeiro livro, Vixe, Códigos de Praga. Como é que surgiu a inspiração para começar a escrever as primeiras linhas e por que falar sobre Praga? Sandra, Praga nasceu como a única opção. Eu acho que a história nasceu dentro da própria cidade. Porque, como eu comentei, eu poderia ter feito uma lista de alguns lugares que eu visitei e pensar, vou escolher essa cidade ou aquela. Simplesmente não. Nasceu desta forma e foi a cidade de Praga e eu não vejo a história em um outro local. Acredito que a cidade de Praga então nasceu desta forma natural, porque é uma cidade com monumentos milenares, só o Castelo de Praga tem mais de 1000 anos de história. A cidade tem uma arquitetura muito bonita, a arquitetura gótica, que é uma arquitetura que desperta mistério, suspense, e a cidade tem muitas lendas em si. A própria Ponte Charles, que aparece na capa do livro, ela é uma ponte que tem várias lendas e que o protagonista, por coincidência ou não, ele é jornalista também na história, e ele cruza essa ponte para ir ao trabalho todos os dias e volta para casa por essa ponte. Então ele passa todos os dias por uma ponte que tem 600 anos de história. Então existem muitas nuances no livro e o contexto histórico assim da cidade é bem presente. E a história, ela vai se desenrolando de que forma? Existe um personagem, ele vai narrando fatos, ele vai narrando a história, acontecimentos daquela localidade? Exatamente, Sandra. Então acontece assim, um certo dia ele tem um pesadelo e ele acorda de cara no chão, porque ele cai da cama, cai do sofá. E a partir dali, teve o pesadelo e dias depois ele começa a receber mensagens anônimas que vêm por meio de cartas, e-mails ou algum estilo de caixa que é deixada no correio, na entrada do prédio. E esses presentes anônimos, eles têm algum tipo de mensagem. Normalmente ele recebe uma mensagem filosófica
uma frase famosa da filosofia. E, ok, no começo ele não entende, como de costume, porque se é anônimo e não explica o que é, você não... Às vezes você vai ter que pensar um pouco para conseguir descobrir. Ok, ele recebeu 1, 2, 3, ele vai organizando uma lista desses acontecimentos e ele vai levando a vida normal, tentando levar a vida normal na medida do possível. E ele, no seu domingo, ele vai passear no castelo, vai passear no parque, vai ao teatro, e ali outras coisas começam a acontecer que se conectam com aquelas frases, até o momento que ele percebe que algo está acontecendo, que a vida dele está em perigo. E um dia ele recebeu uma mensagem muito interessante, que daí eu não sei, eu até perguntei já nas redes sociais se as pessoas teriam coragem de fazer ou não. Você teria, Sandra, receber uma mensagem dizendo o seguinte, por exemplo, esteja na frente da igreja de São Salvador, que é uma igreja em Praga, às 14 horas do domingo, nós vamos te levar para um passeio sensorial. Sensorial, só que às cegas, só que você não tem o remetente, não sabe, não tem ideia do que vai acontecer. Então... E a partir daí outras coisas vão se desenrolando até o dia que ele vai parar no castelo de Ruska, que é um castelo que fica nos arredores de Praga, que fica a 70 quilômetros de Praga. E esse castelo é conhecido por ter um portal para o inferno. E aí as coisas começam a acontecer mais profundamente. Como é que você realizou a pesquisa para conseguir juntar todas essas ideias e criar um personagem, criar uma história? Embora já exista uma história que te direcionou para isso. Acredito que muito do que tem aqui dentro já veio do conhecimento que eu tenho, mas para escrever o livro em si, eu havia visitado Praga, agora são 5 anos da minha visita. Então, e faz 3 anos que eu comecei a escrever o livro, até agora o lançamento. Então, acredito que estava um pouco dormente dentro de mim todo esse processo. Claro, eu tirei muitas fotos, fiz muitos vídeos, mas quando eu comecei a escrever o livro, eu não lembrava de detalhes. Porque são ruas e tem muitos locais que descrevem, rua tal, casa tal, tal andar, entende? Ele é bastante detalhado. Eu fui para o Google e daí eu fiz o quê? Eu abri o Google Earth, que você consegue ver quase em tempo, como se fosse tempo real, em formato de vídeo. Sim. E pesquisei ali, naveguei pela cidade, fui para o próprio Google, o tradicional, e fui buscar informações e fui organizando. Comecei a anotar todas as informações de que eu precisava e as coisas foram fluindo. Até que, acredito que dentro de bastante trabalho, porque deu bastante trabalho, havia alguns momentos em que eu comecei a me perder na história, então eu comecei a fazer alguns resumos. Eu peguei capítulo por capítulo, Sandra, fiz um pequeno resumo de 2 a 3 páginas, 2 a 3 linhas, com os principais acontecimentos do capítulo, um por um. E a partir daí eu comecei a organizar todo o rumo de novo, e foi. Quanto tempo você levou para deixar essa obra pronta, apresentar para a sociedade, colocar à venda e também presentear algumas pessoas que fazem parte da tua trajetória e que te incentivaram a criar essa obra? Porque às vezes as pessoas acham que é fácil escrever um livro, mas às vezes na metade o autor desiste. Sandra, olha que é uma montanha-russa. É verdade, é muito. Montanha-russa. Havia meses que eu me desmotivei na escrita porque o processo é assim. Você não tem... Porque existe também o tal do bloqueio criativo. Então eu chegava assim, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não tenho mais ideia. E às vezes eu fiquei 1, 2, 3 semanas sem escrever nada, porque não tinha a questão das ideias. Mas o livro em si, então, ele levou 9 meses para ser escrito. O livro em si, toda a história. Obviamente, Sandra, que depois entrou toda a parte eu li o livro antes de mandar para a editora 9 vezes. Então, assim, eu não aguento mais ler o meu livro. Foram 9 meses. O que aconteceu? Nesse processo, eu mandei também para a Leitura Crítica, uma empresa de São Paulo que é especializada. Eles veem os pontos fortes, fracos, fazem todas as sugestões e me mandam um relatório. Felizmente, o relatório foi bem favorável, fiz alguns ajustes. Mas depois editora, idas e vindas, quase 3 anos de trabalho. Até agora o livro ficou pronto no comecinho de janeiro. Então agora eu estou aprendendo, Sandra, sempre aprendendo, porque é um mercado novo para mim, é meu primeiro livro, e desbravando os caminhos de escritor agora,
porque eu não tinha nada. Eu fiz mentoria também nesse meio tempo, né, com uma especialista de São Paulo do mercado literário, para que pudesse me guiar um pouco em todo esse processo. A gente, quando está nessa área do jornalismo, nós temos o hábito de ler muito. A gente tem uma necessidade muito grande de não somente saber aquela informação que é necessária, mas também ler outros conteúdos que desopilem a nossa cabeça. Nesse processo criativo de escrever um livro, houve outras obras em que você leu que não tinham nada a ver, mas que te deram também inspiração e vontade de fazer com que o leitor se apaixonasse pelo teu livro? Acredito que isso começou há muitos anos sem eu perceber que eu chegaria ao dia de publicar um livro. Eu lembro que eu despertei para a leitura com a antiga coleção Vagalume. A saudosa coleção Vagalume. Verdade. E rapidinho contando aqui como isso começou, na antiga 7ª série, eu nasci em Erechim, Sandra, mas eu vivi até os 20 anos na cidade de Quatro Irmãos, que é aqui do ladinho. Então eu estudei lá, e na 7ª série nós recebemos uma colega nova na turma, e esta colega lia muito, ela ia para a biblioteca e levava pilha no fim de semana para casa de livros. E ela voltava na segunda, eu li todos, eu pensava, poxa, tem certeza? Não sei. Com o pé um pouco atrás, porque era uma coisa fora do comum para mim. E nós nos tornamos amigos, eu comecei a ir à biblioteca e daí comecei a ler. Gosto pela leitura. Então, nesse meio tempo, eu lembro que um dos marcos, eu acredito que deu o pontapé inicial, eu posso dizer, para este estilo, foi o livro do Dan Brown, Código da Vinci, em 2007. Que foi o livro, assim, que eu li em 5 dias aquele livro. E então, Sandra, o que acontece? Dan Brown, tem muito de Dan Brown aqui dentro, porque eu sou muito fã dele, eu li todos os livros dele. E por coincidência, o livro dele, agora o próximo livro vai ser Na Cidade de Praga. Fiquei lisonjeado, né? Não sei se tem algum significado de dividir o mesmo cenário com Dan Brown para o seu próximo livro. Mas tem muito da filosofia também, Sandra, porque eu gosto muito de filosofia. Então tem um pouco de Nietzsche, tem Schopenhauer, tem Emile Cioran, que é um filósofo romeno, porque o livro também busca ele tem uma pegada filosófica, com que as pessoas elas reflitam sobre o comportamento humano, que é uma questão atual, mas principalmente dentro disso na solidão do mundo moderno. Porque o protagonista é um personagem muito solitário. Então ele vive entre os livros, jornalista, entre os livros, o trabalho e o mundo dele ali, não tem muito contato social. E essa é uma das razões pelas quais a história, ele foi levado pelo caminho até encontrar, agora eu vou revelar, mas isso é só um detalhe, que ele encontra uma sociedade secreta. Mas a sociedade é uma sociedade diferente de todas as que nós vimos até hoje, já imagino, que eu nunca vi nenhuma igual. Então, para conhecer e entender uma sociedade filosófica, interessante. Então, tem muitas nuances aí que pode aproveitar. E despertar o gosto pela cidade de Praga também, Sandro, porque ela fala muito da cidade, todos os principais locais, o protagonista vive na cidade, então ele vai passeando pela cidade, as coisas vão acontecendo e o leitor vai viajando junto com ele. Você já visitou mais de 20 países. Por que você escolheu Praga? Sandra, esta é a pergunta mais difícil. Olha só. A cidade de Praga, acredito que pelo contexto que ela tem, é uma das cidades mais bonitas do mundo e ela tem uma arquitetura gótica. E a arquitetura gótica é uma arquitetura, ao meu ver, ela é mais sombria, porque ela é um pouco escura, as construções, tem os gárgulas, né? Então, e a própria cidade em si tem muitas lendas, tem muitos mistérios. A própria ponte aqui, que aparece na capa, que é a Ponte Charles, ela tem 32 estátuas de santos ao longo desta ponte, e essas estátuas também têm várias lendas de assombração, essa questão toda. Então, eu acredito que toda a cidade assim, tinha uma aura, por isso que eu digo que tinha que ser Praga, essa história não pode ser colocada em nenhum outro cenário no mundo, acredito que não faria sentido. E depois desse livro, depois de todo esse período preparando essa obra, ela está à disposição aí da sociedade para quem quiser também viajar nessas memórias que estão no livro. Como é que as pessoas adquirem esse livro? Já teve um lançamento, vai ter um lançamento, vai estar na Feira do Livro. Fale um pouco agora da comercialização.
Sandra, sim, o livro está em pré-venda desde o começo de janeiro. Então já estou nesse processo. Estou no processo também agora de divulgação e estou me preparando para a Feira do Livro também e para o lançamento do livro. Nós estamos programando o lançamento para o próximo mês, estamos fechando a data ainda, mas vamos anunciar, convidar todos, inclusive vocês aqui da TV Erechim, para comparecer ao evento. O livro hoje, quem quiser me contatar, pode me encontrar pelo Instagram, CássioFTR. Então, CássioFTR, você me adiciona, a gente conversa, trocamos ideias, mas ele também, Sandra, está em todas as plataformas digitais, inclusive na Amazon, Apple Books, Google Play. Ele está por tudo. Como eu às vezes brinco, é que nem uma praga, está em todo o lugar. Verdade. Cássio, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho dessa obra. Para saber detalhes, não é o Cássio que vai falar em palavras, mas sim em escrita. Então, leia o livro, faça essa viagem e de repente a pessoa lê o livro, não compreendeu algum trecho, algum capítulo, é possível também criar uma discussão com o autor. Exatamente. Isso é importante, né? Quando as pessoas questionam a gente. É uma parte legal, é divertido. Até algumas pessoas que já terminaram de ler o livro já me perguntaram se eu vou abrir uma roda de conversa para conversarmos sobre o livro. Eu estou seriamente pensando nisso, acho que vai ser uma experiência bem bacana. Então vamos esperar que eu também leia esse livro, porque eu acho que eu vou gostar muito e quero fazer parte desta roda de conversa. Cássio, obrigada pelo livro, obrigada por estar aqui. E fica aí o convite para você, erechinense, para você de outra cidade que queira conhecer um pouquinho mais desta obra, conhecer mais do Cássio, é só acessar pelas redes sociais. A gente vai deixar o link abaixo para que você também tenha acesso. Obrigada, sucesso e que seja um livro que inspire pessoas à leitura, a viagens e quem sabe novos escritores aí que se lancem no mercado. Enquanto a gente tiver um livro na mão, nós somos pessoas em plena evolução, né? Porque os livros nos transformam. Perfeito, Sandra. Eu agradeço muito ao espaço, fico muito feliz e estou disponível. Muito obrigada.